São muitas pessoas tomadas por ódio. Vivemos numa internet tomada por ódio. Eu vejo as pessoas olhando uma para as outras de forma desumana, só por conta de pensamentos diferentes, por conta de ideologias diferentes. Justamente a ideologia causa isso. A ideologia causa a desumanização do próximo, a divisão entre as pessoas. E eu tenho certeza que o demônio plantou isso na humanidade justamente para fazer com que a desgraça ela se amplie, que as pessoas fiquem brigando, que as pessoas não tenham essa empatia, esse cuidado, este amor ao próximo. E na internet eu tenho visto muito isso, já fiz vídeo falando sobre essa questão do ódio. Eu entendo quando você não concorda com o posicionamento de outra pessoa. Eu entendo quando você até tem uma certa postura um pouco mais incisiva, um pouco mais enérgica, mas nada justifica o ponto em chegar a ponto de você odiar a pessoa, de você tratá-la mal, de você querer humilhar esta pessoa, independente do que a pessoa tenha dito, certo? Eu acho que quanto mais ódio a gente destilar na internet, mais o inimigo vence. Eu acho que o combate que a gente tem que ter é o seguinte: pregar a verdade, falar do catolicismo e saber agir com prudência, saber falar da maneira mais acolhedora na hora certa, falar da forma mais enérgica na hora certa também, saber se calar quando deve, porque nem sempre a gente precisa estar respondendo às pessoas. Eu falo isso aqui direto para vocês, saibam a batalha que vocês entram. Principalmente, olha só, tô mandando um recado aqui pro pessoal do X. Tá bom? Eu tô mandando principalmente pro pessoal do X, que é uma rede social voltada para essa questão de debate, de manifestar, cada pessoa manifestar suas opiniões. O X é o seguinte: se você entrar em todas as brigas, em todos os combates que você vê pela frente, você vai perder a sua energia. E quando for realmente necessário, você está ali para falar a verdade, para pregar o evangelho, para pregar a boa nova, para falar dessas questões culturais que a gente vive falando aqui na nossa patrulha, você vai estar sem energia porque você já gastou toda esta sua energia com com combates que não deveriam ser travados. Porque você percebe, claro, pedindo a Deus a virtude da prudência, para você observar se é necessário eu responder a essa pessoa, porque tem vezes que não é necessário. Às vezes a pessoa chega com tanto ódio, com tanta, sabe, tentando te humilhar, tentando te menosprezar, que você vê que não é necessário, que não é conveniente, que não é prudente você responder a essa pessoa, entendeu? Então sim, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu entendo que nós estamos de saco cheio de muita coisa, existe muita gente difícil na internet, complicada de conversar, hipócritas, que apoiam ideologias extremamente malignas. Mas se você agir como o inimigo, e justamente como o inimigo quer, você já perdeu o combate. Você já está auxiliando, inclusive, o inimigo a aumentar essa separação, essa divisão das pessoas na internet. Nós temos que ser luz do mundo. Detalhe, eu não estou dizendo para você ser pacifista, deixar alguém te xingar, deixar alguém menosprezar a sua fé. Inclusive, o que eu estou falando aqui, tenha o bom senso, coisa que está em falta na internet, tenha o bom senso, tenha a prudência de ouvir e entender o que eu estou falando. Resumidamente, saiba o combate que você entra, peça a Deus a prudência para você agir da maneira certa quando você entrar em determinado combate. E assim, é complexo por quê? Porque existe diferentes pessoas, diferentes personalidades, diferentes linhas de pensamento. Então não tem um jeito específico para você tratar todas elas. É claro que você tem o seu jeito, mas cada pessoa você tem que agir, pegar pontos diferentes da forma que você fala para agir com ela. Às vezes uma pessoa você tem que ser mais enérgico, outra pessoa você tem que ser mais calmo, mas nunca pacifista. O que é pacifismo? Pacifismo é você ver uma situação, uma ofensa. Por exemplo, vou colocar um exemplo prático aqui. Você é pai. Você é um pai. Você está andando com a sua filha na rua. Chega um cara e assedia a sua filha. O que você vai fazer? Você vai ficar olhando? Você vai ficar de braços cruzados? Parado, achando que tá tudo certo, que tá tudo bem? Não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo normal. Não. Se você fizer isso, você é um pacifista. Um pacifista é um covarde. É um morno. Um cara que, sabe, não tá nem aí pra nada. Não fede nem cheira. Isso é um pacifista.
Isso é um pacifista. Nós não somos pacifistas. Agora, o que é uma pessoa pacífica? A pessoa pacífica é aquela que não vai atrás de outras pessoas para praticar o mal, para causar um alvoroço, causar escândalo. Você não vai atrás de alguém para fazer algo ruim. Você não vai atacar uma pessoa só para ver. Você não vai matar alguém só para ver o tombo. Matar alguém é no caso de legítima defesa, em um combate, em algo que você esteja defendendo e lutando. Isso é ser uma pessoa pacífica que está lutando em prol daquilo que acredita. Agora, você ir lá e praticar, né, algo sem que as motivações sejam boas, certo? Você ir até alguém e praticar o mal, causar um reboliço ali, causar uma agitação, aí você está sendo uma pessoa violenta, não pacífica. E ser pacifista é isso que eu falei pra vocês. Ver a situação ao seu redor, ver as coisas acontecendo e você não fazer absolutamente nada. Nós não devemos ser assim na internet. Perceba, o católico ele tem que ser muito prudente. Ele não tem que estar nem de um lado nem do outro. Ele tem que estar na prudência. Ele não tem que estar nem no extremo e nem no outro extremo. Ele tem que estar na prudência. Tá? E eu tô falando muito isso. É claro, assim, ambientes políticos eu não estou muito ativo. Tá? Assim, ambientes políticos nas redes sociais. Eu costumo ver algumas notícias. Algumas falas do nosso excelentíssimo presidente da República, né? Suas falas aí muito sábias, né? Nossa, que oráculo, né? Nossa, esse homem ele é iluminado pela sabedoria, né? Mas enfim, isso aí é outra coisa. Eu não costumo estar na internet procurando mais muito política. Teve uma época que eu procurei demais política e vou dizer pra vocês que, olha, não foi benéfico. Não foi benéfico. Não foi benéfico. Eu fiquei estressado, eu não vi esperança. Eu fui iludido muitas vezes. Ah, live da esperança, né? Então, assim, todo mundo que me acompanha aqui sabe os motivos. Salve, querido aliado Riquelme, seja muito bem-vindo e avante. Quem for chegando já vai deixando o like e compartilhando a live. Somente os bazedes são capazes de fazer isso. Tá? Os betas podem fugir. Enfim, então eu passei um tempo, principalmente na época de 2022, foi o meu último gás buscando política. E aí só foi caindo este gás. Porque só me estressou, só me fez mal, né? Só que o ambiente que eu estou mais ativo hoje é o ambiente da cultura nerd, né? Um ambiente cultural na internet. Se é que eu posso chamar isso de ambiente cultural, porque acredito que eu acho que eu posso usar esse termo só como um nicho. Mas quando você entra nesse meio nerd na internet, você vê que não tem mais nada. Claro, estou falando do mainstream, né? Quando você investiga o mainstream, você vê que não tem mais nada essencialmente cultural. Você vê um negócio, sabe? Mas o ambiente nerd não se resume só ao mainstream. Então, nas minhas redes sociais, eu vejo opiniões de várias pessoas, tenho amigos. Tenho alguns haters que aparecem, mas eu tenho mais amigos, mais apoiadores, graças a Deus, do que haters. Então é o ambiente onde eu estou. E eu estou levando como base este ambiente que eu estou. Porém, às vezes eu observo outros ambientes na internet, como esporte, como esporte, política, principalmente política, onde a gente vê um ódio assim gigantesco. Eu observo outros âmbitos, né? Observo outros âmbitos para eu poder estar informado. Aí as pessoas falam, pô, examinador, mas cara, eu não vejo você postando no Instagram nada sobre cultura nerd, assim, quer dizer, você até posta, mas é pouco. Não menospreze o vigilante do Brasil. Eu estou me esgueirando nas sombras, onde ninguém pode me observar, onde ninguém pode ver. Um conselho pra você, irmão. Se o inimigo te identifica, é muito mais fácil ele conseguir te combater. Agora, se você está em stealth, você tem um elemento surpresa. Porque o seu inimigo não sabe que você existe, mas você sabe quem ele é. Então tem muitos aí no meio nerd que acham que eu não estou observando. Mas o examinador sempre está observando tudo. Nada escapa dele. Então eu estou por dentro, viu? Eu estou por dentro do que vem acontecendo.